Olha, quase todo mundo já ouviu falar da história de Fausto, né? Aquele homem que vende a alma ao diabo por conhecimento e, bom, por prazer. Mas o que muita gente não sabe é que essa é só a parte um da história. Hoje a gente vai mergulhar fundo na parte 2 da obra-prima de Goethe. E aqui a coisa fica muito maior. É uma jornada épica que abandona o drama pessoal para explorar as maiores ambições da humanidade: poder, beleza e a busca por um legado eterno. Vamos nessa? Para começar, é fundamental a gente entender essa mudança de escala. A parte 1 é bem íntima, sabe? É uma tragédia pessoal, focada na culpa do Fausto, no amor dele pela Margarida. Já a parte 2, nossa, ela simplesmente explode, vira uma epopeia universal. O Fausto agora viaja pela mitologia, pela política, pela história. Ele está em busca de algo muito, mas muito maior que ele mesmo. A peça começa com Fausto despertando, como se tivesse sido purificado de toda a culpa do passado. Mas aquela inquietação dele, ela continua ali, firme e forte. Só que agora, ele não quer mais só sentir o mundo, ele quer agir sobre o mundo. E a primeira parada dele é a corte de um imperador em plena decadência, onde a ambição política está só esperando por ele. E o cenário que ele encontra é de caos total. O império tá por um fio, sabe? O tesouro tá vazio, a economia em frangalhos e a instabilidade política geral. E é exatamente nesse momento de desespero que o Mefistófeles, claro, disfarçado de bobo da corte, vê a oportunidade perfeita e propõe uma solução bem radical. A ideia do Mefistófeles é de uma genialidade impressionante. Ele basicamente inventa o papel moeda. A proposta é criar riqueza a partir de uma promessa, de um valor que está enterrado e invisível sob a terra. É uma crítica assustadoramente profética à finança especulativa, que ecoa debates superatuais sobre imprimir dinheiro ou até sobre o valor de ativos digitais, que são baseados em promessas futuras. Goethe já estava de olho nisso. Bom, com o poder na mão, a ambição de Fausto sobe de nível. Ele meio que se cansa do mundo material, da política, e agora busca algo mais puro, mais transcendente, o ideal absoluto da beleza. E para alcançar isso, ele decide evocar a figura mais lendária de todas, Helena de Troia. Mas como é que se alcança um ideal? Não é uma jornada física que se faz com os pés. O falso precisa viajar não pelo espaço, mas por uma dimensão totalmente abstrata. Um lugar onde as formas puras das coisas existem antes mesmo de aparecerem no nosso mundo. E esse lugar tem um nome, o misterioso Reino das Mães. Aqui, o Goethe nos leva para um conceito que desafia a lógica, um tipo de vazio que é ao mesmo tempo primordial e criativo. É como uma dimensão metafísica, fora do tempo e do espaço, que o Fausto precisa acessar para encontrar a essência, a forma original da beleza. É, de verdade, uma das passagens mais enigmáticas e fascinantes de toda a literatura. E não é que ele consegue. Fausto traz Helena para o mundo dele, e a união dos dois é super simbólica. É o espírito moderno, inquieto da Alemanha, se casando com a beleza harmoniosa da Grécia clássica. O filho deles, Eufórion, é a própria personificação do romantismo, apaixonado, ambicioso e destinado a uma vida intensa, mas curta. E aqui, a lição é bem dura. Eufórion, naquela ambição de querer voar sempre mais alto, acaba caindo e morrendo. Com ele, todo sonho clássico se desfaz. Helena desaparece, volta a ser um mito. O ponto aqui é claro. O ideal puro, quando a gente tenta trazer ele para o nosso mundo, simplesmente não se sustenta. Depois de experimentar e perder o ideal absoluto, o Fausto desiste? Que nada. Pelo contrário, a ambição dele volta com tudo para o mundo real, mas agora com um propósito muito maior. Ele não quer mais prazer ou beleza para si mesmo. Ele quer uma ação grandiosa que possa transformar o próprio planeta. É quase uma engenharia civilizacional. O plano dele se desenrola assim. Primeiro, ele usa as magias de Mefistófeles para vencer uma guerra para o imperador. Como recompensa, ele ganha um pedaço de litoral totalmente selvagem. E é aí que sua visão final toma forma. Domar a natureza, construir diques e criar, do nada, uma terra para um povo livre e trabalhador. Só que todo grande projeto tem um custo. E aqui o dilema moral do Fausto fica brutalmente claro. A visão utópica dele encontra um pequeno obstáculo. Um casal de idosos, Filemon e Baucis, que se recusam a sair da casinha ancestral deles. Eles representam a tradição, o passado. Impaciente, Fausto deixa o Mefistófeles resolver o problema, e eles acabam morrendo de forma violenta. O progresso de Fausto agora está manchado de sangue. E assim, a gente chega ao fim da jornada.
Fausto está velho, cego, mas a sua visão interior nunca esteve tão clara. Ele não se importa mais com a própria felicidade. Ele se dedica totalmente a supervisionar aquele trabalho coletivo, a construção de um futuro para os outros. E é exatamente nesse momento de visão altruísta que ele finalmente pronuncia as palavras da aposta. Ele diz que, ao vislumbrar um povo livre vivendo em terra livre, ele poderia dizer àquele momento: permaneça, és tão belo. Repare, ele não diz isso por satisfação pessoal, mas pela visão de uma felicidade coletiva. E então, ele morre. A aposta foi cumprida. As palavras foram ditas. Fausto cai morto. Mefistófeles já se prepara para cobrar sua dívida. A pergunta que fica no ar é, depois de toda essa jornada, será que ele finalmente venceu? Conseguiu a alma de Fausto? Mas aí vem a reviravolta. Anjos descem e resgatam a alma do Fausto. E por quê? Porque a lógica do céu é diferente da de Mefistófeles. A redenção não vem da perfeição, mas do esforço contínuo. Como diz o texto, quem sempre se esforça e luta, a esse podemos salvar. Fausto nunca parou de lutar, de buscar, e é isso que o redime. Essa é a transformação completa do Fausto. Ele evolui daquele desejo puramente egoísta da parte 1, passa pela busca estética por um ideal abstrato e finalmente chega à realização através do trabalho para o bem coletivo. A salvação dele não é um perdão, é a consequência lógica de toda a sua evolução. E assim, a jornada de Fausto termina, mas nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Ao lembrarmos de Filémon e Baucis e de tantos outros custos do avanço da civilização, somos forçados a questionar. Esse grande projeto humano, o progresso, sempre justifica os sacrifícios que exige? A obra de Goethe não nos dá resposta, mas nos obriga a confrontar esse dilema.